Beleza? Rodrigão, IRS, Standard Performance na área. Vamos estar voltando hoje fazendo, digamos assim, a parte 2 do nosso vídeo de IRL de motor, né? Essa parte 2 agora, primeiramente a gente falou sobre o que é um IRL, o que ele muda, algumas características do nosso motor, que talvez algumas até eu vou estar falando de novo. Quem não assistiu, volta aí no canal, assiste a nosso IRL de motor parte 1, tá? Para pegar o assunto desde o começo. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre, mais focado assim, né? O que o IRL vai definir, né, no fluxo de ar do nosso motor, em consequência do nosso cabeçote, principalmente relacionado a tamanhos de válvulas e formas de duto. Digamos assim, como fazer o duto, como pensar no nosso cabeçote. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Como a gente falou, né, o IRL, falei no primeiro vídeo, o IRL é o ângulo de inclinação da nossa biela. Então é claro que a gente vai perceber, certo? Que existe, quanto mais eu inclino a minha biela, vamos supor, se eu puxo o meu pistão 100 mm reto para baixo, a minha velocidade é constante. Agora, a partir do momento que eu estou transformando o movimento linear em um movimento angular, que eu tenho uma inclinação na minha biela, eu tenho, além desse movimento em linha reta para baixo, eu tenho esse movimento angular que está somando. Porque quando, digamos assim, a maneira simples de explicar, a maneira mais perto da gente chegar em algum lugar é sempre em linha reta, certo? Então, se eu tenho que sair daqui, com o meu virabrequim daqui e chegar aqui, em linha reta seria mais perto do que eu fazer essa angulação, certo? Então, uma característica que a gente tem, né, que eu acho que eu já falei em outro vídeo, mas vou reforçar, é o seguinte: motores com RL mais baixo, vamos botar aí na casa de 0,28, 0,25, exemplos assim, né? Certo? A gente tem uma curva característica de fluxo, certo? Porque por ele ter menos inclinação, aqui, a velocidade do meu pistão ela é mais contínua, certo? Porque, como eu falei em outro vídeo, a gente calculou a velocidade média do nosso pistão, mas conforme ele sofre o ângulo da biela aqui de inclinação, essa velocidade ela aumenta e diminui. Então ela tem acelerações e desacelerações. Se eu tenho acelerações e desacelerações do movimento do meu pistão, né, isso vai influenciar no fluxo do meu cabeçote. Então, motores com RL mais baixo, a tendência é que a curva do fluxo, ou a curva, o gráfico de aceleração e desaceleração da biela, do pistão, perdão, do movimento linear do pistão, ela vai ser um movimento mais contínuo, assim, ó, certo? Então ele vai sair daqui, vai atingir o ponto máximo e vai voltar ao zero, certo? Motores que têm um RL mais alto, né? Vou dar um exemplo, um motor com RL de 0,35, 0,32, certo? O que vai acontecer? Essa curva não vai ser exatamente assim, certo? Ela vai ser uma curva vai ser bem semelhante no começo, só que ela vai ser mais brusca, ela vai ter uma subida mais brusca, uma descida, e aí vai acabar no ponto zero. Então a gente vai ter um momento aqui diferente daqui, certo? A gente vai ter uma aceleração e uma desaceleração mais rápida, ocasionado por essa angulação da biela, certo? Normalmente, se vocês calcular grau a grau, né, calculando a rotação de um círculo e botando na ponta do lápis, que nem diz o outro, vocês vão notar que o ponto de maior aceleração da biela, da velocidade linear do pistão, ela ocorre geralmente entre 30 e 50 graus aqui aproximadamente, né? E na curva contrária seria aqui entre 300 a 330 graus, mais ou menos, né? Seria o outro lado do círculo. Porque aqui a biela começou a descer, ela começou a formar angulação, ela chega no ponto máximo, e depois ela começa a voltar, certo? Então ela começa a ficar mais reta com o pistão de novo, certo? Então ela vai até seus 50, 90 graus aqui, depois ela já começa a diminuir de novo, certo? Então ela seria praticamente de 30 a 50 é o maior ponto, né? De 30 a 50, 30 a 60 graus aqui, perdão. E dos 60 para o 90 ela tem uma leve desaceleração e depois ela faz um ciclo contrário, certo? Então vamos lá. Se o movimento do meu pistão ele tem essas duas características, né? Uma coisa que já é bem clara para a gente é o que? É que se o meu movimento é mais numa velocidade mais linear, mais constante, certo?
o fluxo de ar que vai vir pelo cabeçote, que o meu motor vai estar consumindo, que tem que entrar no meu motor, ele também vai ser um fluxo mais constante. Ele vai respeitar isso aqui, porque afinal de contas, à medida que o pistão desce, na velocidade que o pistão desce, define, vai aumentando essa área que a gente tem na câmara de combustão, certo? Que permite preenchê-la com ar. E por sua vez também gera uma depressão, gera uma sucção. O pistão desce, aumenta a área, gera um diferencial de pressão, que aqui a pressão vai ser menor que a pressão atmosférica, e o ar vai entrar para preencher esse volume, certo? Então o que acontece? Se eu tenho um RL mais baixo no motor, que o pistão desce numa velocidade mais constante, a minha depressão gerada vai ser mais constante, então o fluxo de ar do meu cabeçote vai ser mais constante, certo? Se eu tenho um RL mais alto, onde o meu pistão ele inicia a descida, ele dá uma acelerada, dá uma freada de novo. O que vai acontecer? Nesse momento que dá essa acelerada no meu pistão, ele aumenta o meu fluxo de ar. A tendência é aumentar o meu fluxo de ar no meu cabeçote, certo? Então, o que eu quero conversar com vocês? Normalmente, motores com RL baixo, 0,28, 26, 25, quanto mais baixo, mais essa característica vai acontecer. Eles não precisam, digamos assim, de duto muito grande no cabeçote, de válvulas muito grandes, isso comparando motores de mesma cilindrada. Eu estou falando que vocês têm que usar uma válvula de 28 mm para um motor que tem, sei lá, 500 ou 800, 1000 cilindradas por cilindro, né? Estou dando um exemplo comparando motores, sempre comparando motores de mesma cilindrada, certo? Só alterando o RL. Se eu tenho um motor com RL mais baixo, o fluxo vai ser mais contínuo, então eu não preciso de um duto tão arrombado, de uma válvula de diâmetro muito grande. Por quê? Porque eu vou preencher o meu fluxo de uma maneira linear. O meu cabeçote vai entrar o fluxo de ar pelo cabeçote sempre de uma maneira linear, certo? Agora, quando eu tenho um RL mais alto, um RL maior, o que acontece? No momento que o meu pistão dá essa aceleração mais forte, né, eu vou querer um volume de ar que talvez naquele momento o meu cabeçote não vai conseguir me fornecer, certo? Então, motores com RL mais alto, eu preciso, né, de um cabeçote que tenha mais fluxo. Uma válvula um pouquinho maior, um duto de cabeçote um pouquinho mais elaborado. Para quê? Para no momento que ele solicitar nessa curva esse pico de velocidade do pistão, o meu cabeçote tem capacidade de atender esse fluxo, certo? Então, e um exemplo nítido, gente, que eu sempre falo, que o pessoal das montadoras, eles têm 1 milhão de vezes a mais de recursos que a gente, tá? E um exemplo bem claro, AP, motorzinho AP usa a válvula 38 na admissão, certo? Nos 1.6 e 1.8, certo? E no AP 2.0, o que os engenheiros da Volkswagen fizeram? Botaram válvula 40 de admissão no 2.0. Por que eles botaram válvula 40 só no 2.0? Porque o RL do motor 2.0 é muito maior do que o RL dos 1.6 e 1.8. Tá? Além de ele ser um motor de cilindrada maior, ele tem um RL maior. Então eu preciso deixar uma válvula maior para que ele tenha mais área de passagem e preencha o meu cilindro, certo? Aí onde é que veio outra jogada, certo? Eles poderiam ter aumentado a graduação do comando, mas eles não aumentaram a graduação do comando. Eles usaram uma válvula maior, com um levante bem baixinho, para quê? Para gerar velocidade. Eu dou velocidade no pé da minha válvula aqui dentro, que ajuda a arrastar, cria um efeito de sucção, ajuda a arrastar um volume de ar para dentro do meu motor maior, certo? Isso a gente vai falar em outro vídeo também. Outra coisa também muito comum, aí tem gente aqui que vai dizer assim, mas eles só aumentaram de admissão, por que não aumentaram a de escape? Porque quando eu estou num ciclo de escape que os gases têm que sair, essa diferença na aceleração do meu pistão, para minha válvula aqui, não vai fazer tanta diferença. Vai fazer porque vai gerar uma contrapressão, sim, concordo. Mas ele não vai fazer tanta diferença quanto ele faz na admissão. Porque aqui, de qualquer maneira, o meu pistão vai chegar lá em cima e vai expulsar essa mistura para fora. O maior problema é que eu preciso conseguir encher esse cilindro,
certo? E o cabeçote de válvula 40 nos 2.0, que não veio nos primeiros modelos, veio logo depois do lançamento do motor 2000, ele ajudou em muito esse motor, tá? A gente pensa, é só 2 mm, mas é 2 mm que ajuda muito, tá? Aí outra coisa que muita gente fala assim, ó, motor 16 válvulas, motor RL alto combina com motor 16 válvulas. Isso é muito comum no dia a dia. Por quê? Porque o motor 16 válvulas tem 2 válvulas por cilindro. Eu tenho uma área de passagem muito grande. Então o que acontece? Nessa curva de fluxo do meu motor, ele vai atender porque eu tenho uma área grande. Isso vai atender perfeitamente. Eu tenho 2 válvulas lá para liberar o fluxo de ar para dentro do meu motor. Certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês também, um negócio bem legal, deixa eu lembrar aqui agora, além do 16 válvulas, que tem muita gente que fala assim também, lembrei. Meu cabeçote tem 100 CFM de fluxo de emissão. Beleza, show, meu cabeçote tem 100 CFM. Mas quantos CFM o teu motor precisa nessa curvatura aqui, ó? Não passa de 100? Ou é menos de 100? Quanto teu motor consome aqui? Que adianta você ter um cabeçote de 100, se aqui para te encher o teu motor tu precisaria de 150 CFM? Não mudou nada? Certo? Se eu tenho um cabeçote de 100 CFM, certo? Com comando com mais graduação e com comando com menos graduação, qual caso é melhor? Se eu tenho um cabeçote com 100 CFM, com uma válvula menor, porém com mais levante, ou eu tenho uma válvula maior com menos levante, e aí, o que acontece? Qual que é a diferença? Porque eu posso ter 100 CFM de fluxo no meu cabeçote, com uma válvula de 30 milímetros, né, de diâmetro, com um levante de 15. Ou eu posso ter uma válvula de 40 milímetros, com um levante de 10. E ambas vão me dar os mesmos 100 CFM, caso hipotético, que por exemplo. Mas qual que é a diferença de eu ter 10 ou 15 levante, eu ter uma válvula grande ou eu ter uma válvula pequena? Qual que é a diferença? Qual que é o benefício de cada um? Certo? Isso a gente vai conversar no próximo vídeo, vai ser a parte 3. A parte 3 a gente vai estar falando sobre o que o meu RL vai influenciar na escolha do meu comando. O que o meu RL vai mudar em relação a botar uma válvula grande com levante grande, ou uma válvula grande com levante pequeno, uma válvula pequena com levante grande. A gente vai entrar esse vídeo também vai ser até dividido em 2 partes, porque a gente vai entrar nos cálculos de área, de volume de ar, nos negócios meio maluco aí, né? Meio... Quem gosta de cálculo vai gostar, certo? Mas o que eu queria passar para vocês hoje é isso, gente. Vocês têm que se atentar, porque muitas vezes o pessoal, como eu falei no outro vídeo, não dá bola pro RL do motor. Então, o meu motor tem um RL mais alto. O que eu vou fazer no meu cabeçote? Posso usar uma válvula, talvez uma válvula maior, com duto um pouquinho mais arrombado. Mas o meu motor tem um RL bem baixo, eu fui lá, meti um valvulão, fiz um duto bem arrombado. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver de nada. Porque o fluxo do teu motor, o teu motor consome um volume grande de ar. Sim, só que aí se você botasse uma válvula grande, fizesse um duto grande, a velocidade do teu fluxo de ar, foi lá embaixo. Se não tem velocidade, não tem arraste, não tem fluidez, teu motor não tem eficiência. Teu motor vai ser um motor bom lá no final do giro dele, certo? Então muitas vezes vocês têm que se atentar a isso aqui, Quando vai dimensionar um cabeçote, vocês têm que estar ciente que o RL está diretamente ligado ao cabeçote. Eu vou precisar de um cabeçote com mais fluxo ou menos fluxo? Um cabeçote com válvula grande ou com válvula pequena? Certo? Porque, que nem eu falei, botar a válvula grande, duto grande num motor de RL baixo, geralmente não fica muito bom não. A velocidade do fluxo de ar aqui é muito pequena. Agora eu vou botar um duto pequeno e uma válvula pequena. Pequena, entre aspas, na medida, né? Que a gente fala. Para atender o fluxo do meu motor, eu vou ganhar. Eu vou manter o mesmo fluxo ou até mais, porque eu vou ter velocidade, vou ter arraste, certo? E vou encher melhor o meu motor. Em baixa, em média e em alta eu não vou perder nada. Só que eu vou ter um motor que vai me responder, que vai acordar muito mais cedo, certo? Porque aqui também a gente vai conversar mais para frente, depois passando nessa parte de cabeçote,
que aqui é muito mais anos-luz, mais importante que CFM, aqui a gente fala em metros por segundo de velocidade de ar, que é muito, gente, tá? Você criticado, tem gente que vai criticar, muito, anos-luz mais eficiente eu ter um motor que tenha 40, um exemplo aqui, 40 metros por segundo de velocidade de ar com 100 CFM, do que eu ter um motor que tem 20 metros por segundo de velocidade de ar e o cara diz pra mim que tem 150 CFM no cabeçote. Beleza, pessoal? Mas espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa você deixa no comentário. E em breve, aí, provavelmente mais pro final da semana, aí vai estar saindo a parte 3, onde a gente vai estar falando disso aqui, ó. Diâmetro de válvula em relação... RL em relação ao diâmetro de válvula e ao meu comando. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.